Boa tarde, meu povo. Boa tarde, Metanoia. Boa tarde, você que está aqui com a gente agora, saindo do Terço da Misericórdia, cheio de vida aí, cheio de esperança para estarmos juntos nessa tarde. Queremos falar aí nesta tarde, hoje, no Metanoia, aqui no nosso podcast, sobre o combate ao desânimo. Então, fica com a gente, porque a gente quer que você seja feliz, que você seja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Começando aqui o nosso Metanoia, Padre Douglas, sua bênção. Deus abençoe a todos que nos acompanham e vamos lá que essa tarde o tema é para nós nos animarmos. Exatamente. Nós temos um convidado aqui especial com a gente, Newton Júnior, da comunidade Pantocrator. Assim que a gente começar, a gente já se apresenta, que ele fala um pouco mais dele, mais da comunidade também, e fica com a gente. Roda a nossa vinheta. Voltamos e eu queria dizer para você, ó, já compartilha a nossa live, marca o pessoal aí para ficar com a gente. Se você conhece alguém que de repente está vivendo um período de desânimo, alguma dificuldade, quem que não está vivendo alguma luta nessa vida, né? Então chama para estar aqui com a gente, para a gente falar um pouquinho desse assunto nessa tarde e se encher da vida do Espírito Santo em nós, porque é disso que nós precisamos para viver o bom combate, o combate da fé, combate ao desânimo, né, Padre? Mas antes da gente entrar no assunto, quero pedir para o Newton se apresentar, para quem ainda não conhece, falar de onde ele é, quem que é o Newton, o que o Newton faz. Boa tarde, Shelley. Boa tarde, Padre, sua bênção. Boa tarde para você que também nos acompanha nesse Metanoia. Eu sou Newton Júnior, sou consagrado, sou celibatário na comunidade católica Pantocrator, aqui em Campinas, pertinho aqui da Século XXI, aqui em Valinhos. Já sou missionário já há mais de 20 anos e estou muito feliz de estar aqui também nessa tarde, para a gente poder partilhar sobre esse tema do desânimo, mas muito mais do que isso. Assim como o Padre falou, uma tarde onde nós vamos nos encher da alegria, né? Exatamente. Mais do que isso, porque às vezes a gente fica pensando assim, mas eu não estou tão desanimado, mas então você vai se encher de mais alegria, né? Porque é disso que, esse é o grande remédio que Deus quer nos dar nessa tarde também. Então fica aí com a gente. Exatamente, né? Falar desse ânimo, né, Padre? O foco nunca vai ser o desânimo, mas o ânimo, né? Mesmo porque ânimo é aquilo que a alma tem, né? O que Deus dá pra gente, né? Mas assim, começando já no nosso tema, queria que a gente pudesse falar aqui um pouco, conversar um pouquinho sobre o que é o desânimo, né? A gente às vezes fala, mas existe ali, vamos dizer assim, vertentes do desânimo, mas graus também, né, onde a gente pode até chegar. Às vezes é só uma questão de combate espiritual, mas nem sempre é só uma questão ali emocional de um tempo, pode ser também alguma doença, alguma coisa mais grave, né? O desânimo, propriamente dito, é um sintoma. Né? E um sintoma, ele pode ter inúmeras causas. Então, por que você está desanimado? Qual a origem desse desânimo, né? Dessa falta de ânima? Ânimo em latim é vida, é alma. Então, a causa pode ser emocional, psicológica, a causa pode ser espiritual, a causa pode ser física. Então, isso precisa ser examinado e vamos, né, falar um pouco de cada uma dessas possíveis causas, né? Geralmente, a causa é emocional, psicológica. Eu digo por experiência de atendimentos. Quando você vem num longo processo de desânimo, falta de interesse nas coisas, geralmente a causa é emocional, causada por estresse, por excesso de atividades. E não vamos confundir toda e qualquer tristeza com desânimo e mais, porque na sociedade atual a doença mais famosa é a depressão. As pessoas tendem a achar que qualquer sensação de desânimo já é depressão. Quando o conceito de depressão, ele é mais profundo. Depressão é uma modalidade de entristecimento que vem se cronificando, que vai se prolongando sem que a pessoa tenha mais prazer em nada daquilo que possuía antes, né? Possuía prazer em fazer certas coisas, começa a perder e
e começa a ter outros distúrbios anexos, às vezes de sono, de alimentação, de imunidade. Então, depressão é uma coisa mais ampla. Agora, desânimo, olha, nós vivemos numa sociedade que diz que a gente precisa estar sempre bem. É uma busca desenfreada por bem-estar. Como se nós fôssemos máquinas programáveis. E a vida real não é isso. A vida real não é isso. É por isso importante a mensagem da cruz. Porque muitos, quando a cruz chega, não sabem carregar, porque não foram preparados para ela. Mas a verdade é que nós sempre vamos ter situações a enfrentar cujo primeiro sintoma é um desânimo. A hora que você vê a cruz, que você se depara com ela, o primeiro sentimento é o de você se identificar como impotente, fraco, incapaz, e dá aquela tristeza primária, né? Esse é o desânimo. O que não pode é permanecer nele, deitado nele, não é? Então acho que por aqui a gente pode tirar bastante coisa. Exatamente. E que, inclusive, o próprio Jesus já disse, né? No mundo, há vez de ter aflições, né? Tribulações, e eu acho que essas aflições pode vir o desânimo também, porque faz parte da vida real, né, gente? Porque, e hoje nós vivemos num mundo tão imediatista que não quer passar por nada, não quer passar por sacrifícios, não quer passar por tribulações, não quer passar por provações. Nós não queremos o sofrimento, né? Mas Jesus já nos deixou isso. No mundo, a vez de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Tem né? de bom ânimo. Tem de bom ânimo, coragem, eu venci o mundo. Então, isso precisa ficar, porque parece que a gente, até no versículo, a gente fica assim, tá vendo? A vez de ter aflições. E para ali, ponto. Acabou, fecha a Bíblia. Não, coragem, venci o mundo. Tem de ânimo, não tenhas medo, né? Então, nós precisamos saber também até reagir a partir da palavra de Deus, responder com a palavra de Deus, né? Exatamente. Porque o Senhor, ele é nosso sustento, Ele é nossa fortaleza, Ele é essa rocha que nós temos que colocar, aonde nós temos que colocar o nosso desânimo, e às vezes o próprio desânimo é também uma grande ponte de experiência com Deus. Exatamente. De experiência de dependência, de experiência de nós colocarmos ali o nosso coração e ali por aquele desânimo, aquela aflição, aquela tribulação, fazer uma grande e forte experiência de Deus que mude a nossa vida também. Né? Porque às vezes a gente acaba rezando, pedindo, Senhor, tire isso de mim, mas o Senhor está falando, deixa eu passar com você, né? Porque você passar uma tribulação, uma aflição com Deus, é um crescimento. Sem Deus é tragédia, é trágico. Né? Se a gente falar, a morte de alguém, né? Ontem mesmo teve uma irmã de comunidade que o pai dela faleceu assim repentinamente e ela estava na Bahia, né? Então assim, se você pensar isso sem Deus é uma tragédia, mas com Deus tem o sofrimento, mas tem um crescimento, mas tem um ensinamento, mas tem um fortalecimento também, que eu acho que essa é a parte hoje que até esse todo o contexto de pandemia que nós vivemos parece que nós começamos a focar ainda mais no negativo, naquelas coisas que veio como uma avalanche para isso, né? Então a gente acabou não vendo, parando de ver as coisas boas que ainda estavam acontecendo, que estavam acontecendo, que irão acontecer, né? E é nosso olhar em Deus, na confiança em Deus, na certeza de que Ele está ali dizendo para nós, coragem, eu venci o mundo, né? Eu venci essas aflições. Você estava falando isso, eu estava pensando até, né? Que a gente tem sempre a tendência de olhar para a vida de Cristo e às vezes só lembrar do Cristo como Deus, né? Esquecer do Cristo homem, que nos ensina a viver isso, que nos ensina a viver essas batalhas, que nos ensina a viver sobre... Sim, existe a cruz, mas existe a glória de Deus. Existe eu que sou a força, né? Eu sou a força para você, para sua vida. Mas eu ficava até pensando assim, né? Cristo tinha todos os motivos, parece que, para viver um desânimo, digamos assim, né? Um Cristo que foi traído, um Cristo que foi humilhado, rechaçado. Perseguido. Exatamente. Tipo, que curava e quando curou 10 leprosos, um voltou. Poxa, não, você imagina você ser trocado, quem vocês querem soltar?
Mas nos dias de hoje, a pessoa se matava, Mas né? sabe o que eu acho, Gê? O Newton falou isso, eu lembrei de uma coisa aqui que eu tava até estudando um pouquinho sobre Barrabás, e não é só, tipo, às vezes a gente vê o Barrabás lá como até assistindo Paixão de Cristo, a gente vê um cara nojento, um cara bravo, um ladrão, um assassino, mas não era algo simples, ele tinha um requinte de crueldade muito grande. Então, assim, você não estava falando de qualquer ladrão, de qualquer assassino, era alguém que se colocou ali para vamos disputar, entre aspas, assim, com Cristo, a liberdade, que é inaceitável, assim, nos nossos dias de hoje seria assustador, assim, pensar, né? E mesmo assim, foi trocado por uma pessoa como essa. Então, a gente olha e fala assim, mas Jesus era Deus. Então, para ele passar pelas dificuldades da vida, passar por tudo isso, era mais fácil, né? Mas muito pelo contrário, né? Pelo O que contrário, o senhor até porque- falou sobre o peso das coisas em Sim, Cristo, quando né? nós falamos aqui sobre a paixão de Nosso Senhor na Semana Santa, nós vimos essa parte, que é fé da igreja, inclusive. A divindade acentua a humanidade de Jesus. Tudo que Jesus vive na sua humanidade, por ser Deus, aquilo é extremamente mais patente, né, mais evidente. Uma dor na carne de Cristo é muito mais dor, porque ele é mais humano do que qualquer ser humano, pelo fato de ser Deus. A divindade eleva, potencializa a humanidade de Cristo. Então, imagine as motivações para desânimo, né? As desmotivações, portanto, pelas quais Nosso Senhor se confrontava, se deparava. A sensação de desânimo que poderia abatê-lo era muito mais grave, muito mais grave. Eu imagino que ele teve razões para se desmotivar e para se desanimar bem anteriores até. Reparem no ministério dele, a lerdeza dos apóstolos em compreender absolutamente qualquer coisa que ele ensinasse. Qualquer coisa. Pedro não entendia, Filipe não entendia. Mostra-me o Pai. Você está tanto tempo comigo e não viu o Pai? Senhor, que isso não te aconteça, Simão falou. Eles tinham aversão ao discurso da cruz. João e Tiago disputando com os outros lugar de destaque, uma à direita, outra à esquerda. Toda hora, vocês imaginam 3 anos pregando, falando do reino e eles entendem totalmente às avessas a mensagem. Olha, seria para desanimar mesmo. Dá a impressão, se eu estou no lugar de Jesus, dá a impressão que você veio iniciar uma empreita que já começou fracassada, porque aqueles com quem você quer contar para que elas deem certo, eles não estão entendendo a mensagem. E quando lá em João capítulo 6, depois do discurso do pão da vida, diz o texto que dali em diante muitos o abandonaram, deixaram. Quantos de nós que serve a Deus no ministério, quando não tem algum tipo, não só não ter reconhecimento, mas quando uma atitude nossa que precisa ser feita, enérgica, dura, faz com que as pessoas desanimem, elas desanimam e vão embora, e a gente se desanima por causa do desânimo delas, né? Se cumpre o que diz um salmo da palavra de Deus, um abismo atrai outro abismo. Você desanima, eu vejo você desanimado, me desanimo também, aí pronto. É um chamando o desânimo do outro para fora. Exatamente. Mas agora que o senhor está falando dessa questão de um chamando o desânimo do outro, a gente até conversava aqui anteriormente, né, Newton, dessa questão de como as coisas que nós temos hoje em dia nos levam ainda mais para o desânimo, né? Fora tudo que tem acontecido nos últimos tempos, que de certa forma também se tem um enfoque para um desânimo, porque a forma como tudo é anunciado, a forma trágica como as coisas são anunciadas, fazem com que as pessoas tenham mais medo, se voltem mais ao desânimo mesmo, mas até aquilo que é oferecido, vamos falar no sentido de entretenimento, né? Que ao invés de nos ajudar a olhar para a potência humana, parece que está sempre olhando para aquilo que é o fracasso, o medo, né? Sim. Não, e é verdade, porque se a gente pegar nesse tempo que nós vivemos, né? Claro, no tempo da pandemia isso se potencializou, mas hoje você pega um jornal para você assistir, né? Você vai entrar num site de notícias. Gente, quais são as notícias que vão dar ibope? As tragédias, os problemas. Exatamente. Não é a cura,
não é a pessoa que ganhou um prêmio porque ela fez algo muito bom, porque ela criou uma coisa muito boa, não é a pessoa, um que salvou o outro, é muito mais o contrário disso. Então essas coisas vão nos alimentando. Você pega as notícias, você pega o entretenimento, filmes, séries, né? Às vezes são cada vez mais coisas para nos colocar para baixo, para baixo, para baixo. As músicas, né? Eu até dizia aqui antes, a sofrência, né? As músicas. Gente, elas são para isso, elas foram feitas para isso. Não adianta você reclamar que a sofrência te faz sofrer mais, porque é isso aí. Ela já diz, né? É exatamente isso. Então, assim, são coisas que a gente vai cultivando, mas que nós vamos vendo isso, mas isso aí é o mundo, só que quando a gente vai ver, já está afundando. Não precisa ir longe. Às vezes é você grudar numa pessoa lá do seu trabalho, alguém que você está descontente, ela começa a falar mal do trabalho também. Exatamente. Isso é muito que acontece? Sério. Né? Você está numa fila para alguma coisa, e fila não é bom para ninguém, ninguém gosta de fila. No céu, com certeza, não tem. No inferno, glória a Deus. No inferno talvez tenha bastante. E assim, que não vai para lugar nenhum, né? Talvez seja uma eterna, pois uma eterna fila. Você reclama na fila e encontra alguém que reclama também. Todo mundo sai reclamando. Todo mundo sai reclamando. Então, é um desânimo que vai sendo um desânimo coletivo. E eu acho que nós também precisamos saber viver as contrariedades da nossa vida, do dia a dia, de maneira mais leve. Sabe? Porque às vezes, puxa, é um problema, nossa, um desemprego, um problema de saúde. É nessa hora que nós temos que também agarrar na nossa fé. Sabe? Não serei abalado, isso não vai me abalar. Né? Nessas horas, né, o que Jesus fez lá no deserto, quando ele foi tentado? Ele respondeu com a palavra. Nós temos que responder com a palavra. Se a gente começar a dialogar com o mal, nós vamos bater um grande papo com o desânimo. Exatamente um grande isso. papo. Nós vamos nos alimentar disso e não podemos, de jeito nenhum. Então, nós precisamos ter as armas na nossa mão, no nosso coração, na nossa mente, do que eu tenho que fazer. Nesse problema que eu estou vivendo hoje lá com meu filho em casa, o que eu tenho que fazer? Não é me render ao desânimo, né, a tristeza por conta dessa aflição, mas como eu posso resolver? Né? Eu acho que a gente precisa hoje, não sei, assim, crescer nessa resiliência, nessa coisa. Eu vou mais para frente, né? Se a gente pegar até as gerações mais antigas da nossa família, como era tão forte isso, né, nos antigos? Como os antigos viviam isso de maneira tão forte, né? Não eram abalados por nada, continua, e levanta e vai trabalhar. Porque eles não tinham tanta informação que a gente tem, né? Para se autoconhecer. Mas o problema talvez seja a desinformação, né? Os meios que nós temos talvez nos trazem a desinformação. E a desinformação que vai nos jogando cada vez mais para baixo. Né? Você falou algo muito importante, assim, que a neurociência explica isso, né? Dessa questão de você estar com outras pessoas. É engraçado, né? Que a gente sempre ouve essa frase, né? Me diga com quem tu andas e eu te direi quem és, né? E parece que é algo só ali, né? Uma frase dita. Mas é tão real isso, porque o nosso cérebro, ele entende isso. Tanto que o que o Newton falou, juntou ali um grupinho para falar mal, principalmente no trabalho que é mais fácil a gente ver isso. Se é um falando mal de uma situação, juntou o restante ali, de repente o negócio cresce. E eu acho que o que falta na gente, às vezes, é a consciência do quanto isso nos faz mal. O Newton estava falando também dessa questão das músicas, né, e tudo mais, das coisas que a gente assiste, mas eu acho que falta um pouco dessa consciência de perceber que, às vezes, você escuta ali aquela música e você fala, não, mas é divertido, apesar de tudo, o ritmo é legal, é bom, tô aqui com os meus amigos, estou me divertindo. Mas aquilo fica no seu inconsciente, aquilo não é bom para você, a gente se alimenta daquilo que faz mal para o nosso espírito também. E esquece que o nosso espírito precisa ser alimentado, assim como o Newton estava falando, pela palavra. A palavra nos traz, né, Padre, essa questão de como, diante de um problema, diante de uma luta, diante de um desânimo, enfrentar aquele problema. O Newton falava da questão do deserto, como Cristo respondia. Mas é exatamente no deserto, que muitas vezes a gente não quer estar, que Deus fala conosco. Porque o deserto pode ser frio e quente ao mesmo tempo, né? Porque de manhã muito quente, à noite muito frio, mas também é silencioso. E a questão é que nós não queremos ficar conosco mesmo, né? A gente não quer ficar sozinho. Mas é nesse período que Deus nos fala, né? Nesse período que a gente faz silêncio. Quantas vezes a gente não escuta, né? Que, nossa, naquele momento de mais sofrimento da minha vida,
onde eu não estava conseguindo nada, mas eu escutei Deus, né? Mas onde é que a gente encontra essas respostas, né? Onde é que... É importante sempre observar que nós nos tornamos, pouco a pouco, aquilo que comemos. O que entra em nós, pelos ouvidos, pelos olhos, pelos sentidos, é naquilo que nós vamos nos tornando, gradativamente. Então, se você está desanimado, o desânimo está ali, dependendo do que você colocar para dentro, escutando, vendo, assistindo, ouvindo, esse sentimento ele vai permanecer, ele vai piorar ou ele vai melhorar, tá? Em todos os sentidos. No caso, músicas, quando você falou da sofrência, tem uma página na internet que até recortou uma fala minha numa pregação que eu fiz e ela viralizou, porque eu falo, o católico pode ou não ouvir sofrência? Ora, a Escritura diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Você acabou de terminar com um namorado, ou com a namorada, ou, sei lá, acabou de ser mandado embora, tá numa pindaíba lascada, sem dinheiro, tá triste, aconteceu alguma coisa que está te desanimando. Aí o que você vai fazer? Você vai sentar num sofá para assistir um romance ou um drama com uma caixa de paçoca e uma barra de chocolate e vai ficar ouvindo Marília Mendonça. E você vai ficar ouvindo Marília Mendonça. Que é Olha, só sofrência. que é só sofrência. Tá, não estou dizendo que é pecado ou que é errado você ouvir Marília Mendonça, mas ouça numa outra hora, você há de convir que nessa hora, com este sentimento, colocar isso para dentro de você vai acentuar esse sentimento. Não é a hora. Você vai piorar as coisas ainda mais. E aquilo, você que está na fossa ainda vai cavar um buraco dentro dela. E mergulhar cada vez mais. Então é preciso saber que horas se alimentar de que coisas. É preciso bom discernimento para tudo isso. A palavra de Deus diz no livro das Lamentações que é preciso trazer sempre à memória o que nutre a esperança, o que alimenta a esperança. Nós não estamos falando aqui que a receita para o desânimo, né, para nós cristãos, é um cego e inócuo otimismo. Não, cristãos não têm otimismo, cristãos têm esperança. A esperança não decepciona, diz a carta aos Romanos, capítulo 5. Otimismo decepciona, porque você pode ali enfiar na cabeça que vai acontecer, e se não acontecer? Aí não adiantou nada ter sido otimista. Nós depositamos fé na nossa esperança. A nossa esperança ela já está realizada. Nós cremos num Senhor que é ressuscitado, vencedor da morte e do mundo. E nós não vamos ter decepção, porque Ele já provou que tem o poder sobre todas as realidades que nos querem impor algum fracasso ou algum desânimo. Então, quando São Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 4, alegrai-vos no Senhor, eu repito, alegrai-vos, né, gaudete, é até a antífona do quarto domingo do Advento, né? Gaudete é uma ordem. Como é possível que alguém mande o outro se alegrar? Seria igual dizer, olha, me ame agora, eu estou te mandando. O simples fato de mandar alguém te mandar é vontade de odiar ela, né? Porque você não manda essas coisas. Mas no cristianismo você pode perfeitamente mandar. Alegrai-vos. Alegrai-vos. E quando você lê o capítulo todo, Paulo expõe as razões da nossa alegria. Quer dizer que vocês têm o Espírito Santo da promessa, que selou as vossas almas e os vossos corpos para o dia final. Que nós estamos já predestinados pela fé a vencer a morte, que é o inimigo invencível de todos nós. Então vocês são habitados por Deus, são alimentados no altar com a carne dele próprio. Vocês são herdeiros das promessas todas. E agora vocês querem se entristecer com alguma coisa? Não. Vocês estão desautorizados a alojar qualquer tristeza. Vocês se alegrem, eu repito, se alegrem. Ou seja, alegria no cristão não é um sentimento, é um estado de espírito interior permanente. Eu gosto de pregar isso nas exéquias, nos velórios. Olha, nós sentimos hoje uma tristeza e ao mesmo tempo uma imensa alegria. Aí sempre tem um pagão, né, no velório.
que arregala o olho. Como pode ter uma alegria? Temos alegria. É uma alegria que o mundo... Que coerência, né? Pois é, o mundo jamais vai compreender. Mas você estar ali com a família, ao redor do corpo de alguém que serviu a Deus, que venceu a batalha, que morreu com sacramentos, né, que foi assistido com o perdão dos pecados. Ah, meu Deus do céu! Vocês que servem, que são cristãos, vocês estão entendendo que isso é causa de alegria. É o que eu espero a minha vida toda, que eu também tenha a graça dos sacramentos no leito final, que eu possa ser assistido por aqueles que eu amo e que me amam, e que um dia num velório meu também sejam cantados louvores, tem alguém para ler a palavra de Deus. Ah, pelo amor de Deus, isso é alegria para nós. Mas é claro, dizer que um velório pode ter alegria, o mundo não entende isso, não. Entende. Jamais, não né? entende. E o senhor está falando da carta de São Paulo que ele escreve na prisão, né? Na prisão. Tá preso, mas tá lá, alegrai-vos, né? É um negócio Exatamente. outro mundo, né? Mas é um estado, né? Eu acho que nós precisamos descobrir também esse estado da nossa alma, que ele não ignora a realidade. Exatamente. Não ignora aquilo que está passando, que não ignora o problema, a tribulação, a aflição, mas é um estado da alma que se conserva e que é a partir dele que eu vou dar as minhas respostas. Eu vou ter as minhas atitudes a partir disso, né? Eu vou buscar, porque é preciso reação. Nós precisamos, porque se nós não tivermos reação, viveremos num vitimismo. E o vitimismo vai matando também, porque a gente está falando do desânimo. Mas se a gente pegar, por exemplo, assim, um estado muito grande de cansaço físico, vai cair no desânimo. Se a gente pegar um estado muito grande de cansaço emocional, cai lá no desânimo. Se a gente pegar um estado muito grande de um cansaço de paciência, né? Está muito difícil os relacionamentos, eu estou sem paciência, a gente vai falar que a gente está desanimado, né? Então, o desânimo ele vai sendo sempre uma consequência daquilo que a gente vai vivendo antes, né? Então, vai alimentando, que né? vai Que alimentando. Então, é preciso que a gente comece. Eu acho que a Tiele falou uma coisa importante: autoconhecimento. A gente precisa ter autoconhecimento. A gente precisa ser sincero com a gente em dizer isso para mim não dá, esse estado para mim não dá. Eu preciso sair disso. O que eu preciso? O que eu preciso fazer? Né? O que eu preciso? Como eu posso reagir disso? Quem eu posso buscar? Quem pode me ajudar? Né? Eu preciso procurar um padre, eu preciso procurar, de repente, uma terapia, né? Com um terapeuta que vá me ajudar de verdade. O que eu posso fazer? Né? Eu acho que a gente tem que ter essas... Eu preciso sair para andar. Tem momentos que, às vezes, eu preciso sair para caminhar sozinho. Sabe? São coisas que nos ajudam. Né? Então, a gente vai precisando não se render ao desânimo, não parar no mundo à vez de ter aflições. Exatamente. Mas a gente ir para frente. Isso que o Newton está falando é muito importante, porque assim, foi o que ele falou, não é negar as situações da vida, né? Ninguém está falando aqui, então, São Paulo fala para a gente alegrai-vos sempre no Senhor, então eu vou sair por aí com aquela cara de bozo rindo o dia inteiro, né? Não é disso que a gente está falando, é de olhar para a realidade da nossa vida, de encarar essa realidade, mas a partir do autoconhecimento, a partir da palavra também, que fala o que eu posso fazer, fala para onde eu posso ir. E olhar para todas essas coisas e me alimentar daquilo que é necessário para que eu saia disso. E não significa que a gente vai ter sempre os dias bons, né? Porque, de repente, eu estou alimentando o meu espírito, a minha mente bem, porque aí eu faço exercício, eu como bem. E aí, se vier um período de desânimo, então, o que eu estou fazendo de errado? Porque parece que, às vezes, a gente se desespera, né? Você se vê ali naquele momento de parecer que está fazendo tudo certo e, mesmo assim, parece que aconteceu alguma coisa ruim. Mas se lembre que essa é a vida do cristão, né? E não só do cristão, porque isso é do ser humano. A diferença está exatamente naquilo que o Newton falava no início, né? Sofrer sem Cristo é tragédia. Mas com Cristo as coisas ganham sentido. Mas eu queria só que a gente agora falasse um pouquinho também das armas que a gente pode ter dentro disso, né? Até, padre, né? Das palavras que a gente tem, até na própria palavra, literalmente, que nos dão ânimo, né? Eu até, estudando um pouquinho sobre isso hoje, a gente lembrava de Elias, né? Que depois se encontra ali no deserto, depois de tanta luta, né? E aí parece que quer parar no desânimo. Mas o Senhor não deixa, né? Esse texto de Elias, ele revela alguns aspectos ali para o combate do desânimo, que não estão assim explícitos nos versículos.
eles estão nas entrelinhas. Elias foge da ira de Jezabel, vai deitar-se aos pés da árvore e pede a morte. Então, um desânimo à beira da depressão. Senhor, e veja o que ele diz, né, lá no texto. Senhor, me tira a vida, porque eu não sou melhor que os meus pais, não restou um único profeta junto comigo em Israel. Ele deita. Aí o anjo vem e diz, olha, levanta e come. Então, primeira coisa, olha, você, o que dá impressão ali, do lugar onde Elias está, em relação ao Carmelo, que foi onde ocorreu o pleito com os profetas de Baal, era uma longa distância. Falei, então, ó, calma lá, você está cansado e com fome. E o estado físico da pessoa altera a percepção da realidade. Então, calma lá, você está exagerando, você tá achando que merece a morte só é fome. O anjo vai vir uma segunda vez para uma outra coisa, mas a primeira, fome. Olha, você já parou para pensar que você pode não estar se alimentando direito, pode não estar dormindo direito? Às vezes são causas mínimas que dão a impressão de que há uma desgraça, tá acabando, né? uma hecatombe na vida da pessoa. Não, calma lá, vamos nos cuidar, nós também somos corpo. E isso é científico. O nosso cérebro, o sistema límbico, produz neurotransmissores responsáveis pelo nosso bem-estar, pelo nosso equilíbrio, pela nossa alegria, pelo nosso sono, por tudo isso. Dopamina, norepinefrina, vasopressina, tem um monte de nomes a essas químicas. Então, tomar sol faz eles produzir isso, alimentação boa faz produzir isso, boa hidratação, caminhada, exercícios físicos, já foi provado cientificamente, sono, uma noite de sono correta, ela restaura neurotransmissores, isso é comprovado cientificamente. Então, começa a observar um pouco essa parte. Vê se você só não está com sono. Exato. Com sono e fome. Depois, inclusive o texto diz que ele virou pro lado, comeu e voltou a dormir. Quer dizer, ele nem levantou para comer. Ele comeu igual um bicho, né? Assim, virou a cabeça, comeu, pão, assim, voltou. Dormiu. Na segunda vez, o anjo vem e diz, levanta e come, porque o caminho é longo. Então, vamos lá. Você, na primeira vez, cuidou do seu corpo. Então agora você tem condições de levantar. Pare de se vitimizar. Isso era um grande problema. Que você esteja desanimado, triste, ok. Isso é da condição humana, isso é da condição do cristão. Agora, você se vitimizar para todo mundo, porque tem isso também. Existe algo de narcísico em você estar desanimado e chamar a atenção das pessoas para o seu desânimo. Porque isso, ao chamar a atenção, as pessoas tendem a te dar afeto, carinho, puxa vida, o Newton está desanimado, vamos visitar ele, vamos cuidar dele. É tão bom ser cuidado. E a pessoa acaba pensando, pelo menos o meu desânimo traz pessoas, pelo verdade, menos o meu desânimo traz atenção. Então compensa ser desanimado. Exatamente. Tem atenção, né? Então, tá atraindo pessoas, é melhor nem reagir, porque ela fica lá. Então, é até perigoso. Por isso que o anjo vem uma primeira, uma segunda e depois ele some, ele vaza. Porque senão Elias não ia reagir. Outra coisa que o anjo diz, ele começa a falar, né? Tens um longo caminho a percorrer. E lá na frente ele dá a informação de que há outros 7.000 como ele em Israel, fiéis ainda ao Deus verdadeiro. Ele tinha acabado de dizer na primeira vez que não tinha sobrado ninguém. Então o anjo deixa claro que ele está tendo uma distorção, ele está tendo uma compreensão distorcida da realidade que o cerca. Tá tudo desmoronando, tá tudo... Não. Ponha um pouco mais... Você que está vendo tudo distorcido. Você está vendo distorcido. É um melancólico. Então, é o melancólico. Então, vamos ser, eu estou falando como fleumático que eu sou, né? Vamos usar um pouco mais de razão, pôr os pés no chão, né? Dar tempo ao tempo, ter paciência consigo e observar que, às vezes, o que está na realidade não é como eu estou compreendendo. Né? A gente distorce em nós as realidades ao nosso redor. No que eu pego disso em atendimento, a pessoa conta o problema. Ela vai contando, vou lhe fazer algumas perguntas. Aí eu começo a fazer as perguntas
E ela mesma vai entregando. Ela mesma vai dizer, então, é porque, na verdade, não é bem assim, não é bem assim. E na resposta ela deve ir entendendo o que está acontecendo dentro dela já, né? Pois é, porque fica evidente que ela não tinha autoconhecimento. Sim. Ela mesma não sabia distinguir a compreensão que ela tem do fato. Ela achava que era tudo uma mesma coisa e que tudo era ela mesma, né? Que a confusão que está aqui é a que está lá. Não, você tem que sair do fato e você saber o que é você vendo e o que é o fato sendo visto. Sim. E só autoconhecimento traz isso. E leva uma vida para a gente ter autoconhecimento, né? Se você sabe que já tem um temperamento distorsivo, né, basta se observar. Tudo que acontece já te joga numa tristeza, já te joga num desânimo, por tudo você chora. Então, meu Deus do céu, por tudo você se deságua, tudo é uma desgraça, está tudo dando errado. Não, tudo? Será mesmo que tudo? O fato de você estar vivo e ter olhos para chorar, eu acho que isso já é algum benefício. Opa, se é, né? É engraçado que a gente fala de autoconhecimento, parece que é só aquele negócio da moda, assim, né? Vamos falar de autoconhecimento porque tá na moda, saber o que é temperamento, quer saber o que é isso, que é aquilo. Só que a gente esquece como isso nos pode fazer chegar muito mais até Deus, né? Na verdade, Deus sempre vem para nós, né? Mas o autoconhecimento que permite, muitas vezes, que nós, nesse saber as tendências, lutemos contra algo mais concreto. Não nos deixemos ali dramatizar até, às vezes, a situação com algo que não é, né? Deixar essa coisa distorcida toda, né? Até uma coisa também importante, já que a gente está falando das armas, né? Eu acho que uma arma para um problema também é a questão do pecado. O pecado traz um desânimo, né? Então, a arma que é a busca da confissão, né? A busca do sacramento é muito importante, porque o pecado, o salário do pecado é a morte, né? Se o desânimo é tirar a alma, é arrancar a vida, né? O salário do pecado é a morte, é justamente isso, né? O pecado, tantas e tantas vezes o nosso desânimo, né, padre? O senhor que atende tantas pessoas em confissão também, muitos desânimos também são apresentados ali como frutos do pecado, né? Do salário do pecado é a morte. Então, o pecado vai gerando esta morte interior, vai minando a vida, né? Vai minando o vigor, vai minando a alegria. E é uma realidade, todos nós somos pecadores, a gente sabe, quando estamos em pecado, estamos desanimados, né? Aí a gente vê que é interessante, porque o pecado vai fazendo isso com a gente também. Só eu que estou assim, ninguém mais está, é sempre assim, é sempre desse jeito, não consigo. Só eu que peco, só eu que peco, todo mundo consegue. Então, o próprio inimigo vai usando desta brecha para nos desanimar mais e mais e mais. E para que confessar? Eu volto sempre na mesma coisa, toda vez. Ai, que vergonha do padre. Mas é engraçado que, coitado do soldado na guerra, se ele pensasse assim, né? Exatamente. Não, talvez eu vá morrer mesmo, então para que lutar, né? Pelo amor de Deus, já nem tava vou lutar, morto porque antes, afinal um tiro vai sobrar para mim e a chance de eu morrer é muito grande. Tô indo lá de frente, o meu inimigo é maior do que eu, logo eu morri, né? Mas na verdade, quando a gente pensa nessa questão, o Newton falou da questão dos sacramentos, né? Mas eu tava literalmente pensando assim nessa questão da guerra, como que um soldado se arma, né? E a gente, numa batalha espiritual, como cristãos, a gente sabe que a gente tem que se armar da fé, da luta diária, dos sacramentos, da Eucaristia. Porque Cristo é a verdadeira fonte, o verdadeiro alimento que dá sentido a todas as coisas, né? E eu queria só tocar um pouco nesse assunto, porque eu lembro que, assim, eu vou falar de uma experiência pessoal aqui agora, até de um testemunho, que eu lembro que eu estava vivendo um período desse, de muitas lutas, estava chegando um desânimo ali, porque eu falei assim, mas parece que eu estou tentando fazer tudo certo, estou lutando todo dia, estou fazendo exercício, acho que estou me alimentando bem, estou rezando. Aí eu fiquei e falei, mas Jesus, o que me falta? Aí foi tão rápida a resposta de Cristo, assim, que ele olhava para mim e falava assim, falta se alimentar de mim. Do meu corpo. Falta só porque eu. Só falta eu. Tudo legal. Você só não perguntou onde que eu entro nisso tudo. Você só não fez o mais importante, que é chegar até mim, né? Que eu sou a sua fonte, né? De vida, de ânimo, de alegria, assim. Então, a Eucaristia que cura, que dá vida, que dá ânimo. É tanto assim, é tanto bem ali. É engraçado que, assim,
palavras de coach, o que você foca, expande, mas é uma verdade na vida, né? Então, assim, se a gente tem um olhar fitados em Cristo, e esse olhar está sempre fitado em nós, mas se o nosso está fora disso, é muito fácil a gente olhar para os combates ali, para essas coisinhas. E não é só do melancólico, não, né? Se a gente tiver esse olhar fora de Cristo, a gente também vai dar peso para aquilo que não tem, que às vezes nem é real, né? Que vai ser distorcido. O pecado, ele cansa. Cansa, vai sofrer. O pecado, ele causa no espírito, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, ele vai causando no espírito uma inquietude, uma atrição tal que a pessoa ela começa a se ver entristecida ou inquieta, desencontrada de tudo, e ela tem mais dificuldades, sobretudo quando a causa é espiritual, ela tem mais dificuldades de encontrar a causa. Porque quando são essas físicas que a gente deu, né, cansaço, sono, etc., ou da alma, né, psicológicas, você talvez perceba mais imediatamente a causa. Se é psicológico, foi uma perda. Foi falta de recurso, de dinheiro, conta para pagar, preocupação com filhos. Então, você identifica quando é o emocional e quando é o físico. E quando é o espiritual, pouca gente atenta. Enquanto o Newton falava, eu lembrei exatamente, agora na quaresma, nós temos nas paróquias os mutirões de confissões, né? Então, muitas confissões. Eu me lembro no primeiríssimo dia do mutirão, numa paróquia lá da minha região, já tinha terminado a igreja vazia. Falei, agora vamos levantar e comer o lanche que toda paróquia prepara, né? Aí veio um rapaz, um jovem, bombado, e com os ferros, assim, um ferro aqui, todo ferrado, cheio de ferro. Aí ele veio, eu falei, esse aí é pagão. Mas veio confessar, Deus deve ter uma obra, né? Aí sobrou pra mim. Ele veio Aí ele contou. Um rapaz que pratica esportes, que malha. E foi contando da vida dele. E que tem bons amigos. Que tem uma namorada que ele gosta. Uma família que o ama, que ele ama. Assim, ele falou, olha, eu não tenho nada que reclamar da minha vida. Mas eu não sou feliz. Tem alguma coisa que eu sou feliz. Eu ganho bem, tenho um bom emprego. Aí eu fui perguntando. Falei, então, há quanto tempo você não confessa? Fazia anos. Daqueles que confessou na primeira comunhão. E agora é um marmanjo. Não, eu venho à missa às vezes e tudo. Às vezes. Então eu fui mostrando para ele. Olha, você que gosta de cuidar do seu corpo, um dia, se você ficar um dia, acordar cedo, passar o dia sem comer e sem tomar banho, e dar uma caminhada num dia quente no meio da rua, como você vai chegar no fim do dia? Com que sensação? Ele mesmo foi, olha, incomodado, irritado, e fome irrita, né? Você fica irritado, e sem banho, aí você fica mais irritado ainda. Eu falei, então, você não tem uma sensação maravilhosa depois de tomar banho e comer, volta toda a paz? Por quê? Porque você não dava ao corpo aquilo de que ele tinha necessidade. Com a alma é assim e com o espírito é assim. Há uma dimensão sua, que é o teu espírito, que, olha, não é esporte, não são os bons relacionamentos, tudo isso é alimento para a alma, né? Para suas emoções, os bons relacionamentos, a namorada, você tem aí um equilíbrio financeiro, isso faz bem emocionalmente também. Isso é espírito. Você não dá graça, você não dá virtude, poder, você não frequenta Jesus Cristo, você não frequenta o teu Senhor, o teu Salvador, o teu Criador. É isso que está incomodado. Seu espírito está com fome e sem banho. Não tem como você ter paz. Está sem exercitar o espírito. Sem exercitar, sem dar de comer. Tá legal. Tá terrível. Então, muitos descuidam do seu espírito. Eu fiz uma campanha uma época, antes da pandemia, eu lembro que eu fiz essa campanha na paróquia. Visita ao sacrário. Vamos visitar o sacrário. Muitos problemas se resolvem se você diariamente se propuser a ficar 5 minutos lá. Fazendo o quê, padre? Nada. Nada. Você vai no tijolinhos igual Santa Teresa. Nem que seja contando tijolinho como Santa Teresa. Sente-se lá. É uma pessoa
divina que está ali. Ele já te conhece, ele te fez, ele te formou, ele te ama. Vá no sacrário, você verá o vigor que uma visita ao Santíssimo Sacramento traz. E isso associado aos sacramentos recebidos, não só adorado, como no sacrário, mas a comunhão, a confissão, a vida de oração, aí não tem o que possa te abalar. Mas tem que fazer com ou sem vontade, né? Não é aquela Com coisa de ou sem esperar vontade. vir o ânimo, aí eu vou pra missa, aí eu vou fazer adoração. Quando eu for né? curado do desânimo, eu vou aquilo que me alimenta. É bem Não, é o isso, contrário. Mas quando a gente está doente, com uma gripe daquelas bem fortes, a primeira coisa que a gente perde é o apetite. O que na saúde é um prazer, que é Sim. comer, na doença se faz a pulso. É um desprazer. E, no entanto, se você não come, você piora ainda mais, porque o seu corpo não cria resistência contra aquela doença. É a mesma coisa. No desânimo, se abate a alma e o espírito. E aquilo que na época do ânimo, da graça, a gente faz com gosto, se nós não formos na hora do desânimo fazer, o desânimo tende a degringolar e vai piorando cada vez mais. Sim. Tá vendo que aquilo que o padre Douglas fala, de que ele é ótimo para dar uns exemplos que vem na cabeça dele, é verdade. Vem os insights do padre. Queria aproveitar para você que está nos acompanhando aqui, o pessoal está falando de onde é aqui. Deixa eu ver aqui, a Ana Gomes, que é de Bragança Paulista, Cíntia, de Carneiro Formoso, Minas Gerais, o Vinícius Rocha, de Osasco, e o Robson de Gama, Distrito Federal. Quero falar, meu, boa tarde para vocês, que Deus abençoe vocês. Mas você que está nos acompanhando, se quiser mandar alguma pergunta, estamos aqui para isso também, se tiver alguma dúvida, ou de repente pensou em alguma pessoa que está vivendo uma situação ali de desânimo, você quer colocar essa live também na vida da pessoa, marca essa pessoa aqui, chama ela, mas também vai ficar aqui no nosso canal do YouTube da Rede Século XXI e ela pode assistir depois também. Mas se tiver alguma dúvida, manda pra gente. A gente está aqui indo para os nossos minutinhos finais, né? Falando das armas que nós temos, porque são dadas pelo Espírito a nós, né? Para lutar contra esse desânimo, para lutar contra aquilo que vem e tenta nos infligir. E é engraçado que a gente está falando dessas armas, mas acho que muitas vezes a gente esquece. O pai estava falando de como nós somos essa dimensão, né? Corpo, alma e espírito. A gente precisa sempre lembrar que não é só o espiritual, mas também não é só o físico, biológico, emocional. A gente é esse todo. Deus nos fez assim. Então, eu preciso cuidar do meu emocional, preciso cuidar do meu físico, preciso cuidar do meu espiritual. Mas o espiritual, a gente precisa ter esse olhar atento, porque muitas vezes são pequenos detalhes que a gente não percebe, que são muitas vezes ações demoníacas, às vezes não. Às vezes a gente está só com sono, como o Pá estava falando da questão de Elias, mas de ficar muito atento, né? Aquilo que é dado para nós como consumo, para que aquilo não nos tire, né? Os olhos de Deus, não nos tire a alegria de estar e permanecer em Deus, né? E eu acho que é importante organizar, colocar, sabe, às vezes uma coisa que pode funcionar para muitas pessoas também é você escreve o que está acontecendo com você. Pega lá um caderno, escreve. Tenta organizar o que é. É isso aqui, é isso aqui, é isso que liga a isso. É o problema do meu problema no trabalho, que está difícil, que eu chego em casa e eu não tenho paciência aqui com a minha família. Sabe, são coisas que você vai colocando e você vai conseguindo organizar e saber o que você... Porque senão a gente pega aquilo que o padre falou, você pega e faz um bolo só, aquilo vira uma avalanche que vai correndo atrás de você, né? E que você corre e ela vem atrás e de repente não é, né? De repente a gente vai precisando organizar e vendo também que tipo de ajudas eu preciso para cada coisa também, né? Às vezes é preciso, às vezes está cansado de lutar sozinho, né? E o desânimo vem também quando a gente luta sozinho, vai buscando tudo sozinho. Às vezes você quer resolver o seu problema e os dos outros, né? Então você é aquela pessoa que gosta de resolver o problema de todo mundo, mas você não aceita ser ajudado, né? Isso vai cansando. Chega uma hora que explode. Ninguém é de ferro, né, padre? Chega uma hora que é Todo mundo precisa ser cuidado. Todo mundo precisa ser sobretudo cuidado. aqueles que cuidam de outros, né? E precisa... Se não há quem cuide de você, você tem que saber se cuidar, não é? Se permitir descansar, se permitir tempo para oração, se permitir tempo para leitura, se permitir tempo
um hobby, para um entretenimento, lazer, né? para o lazer. Tem que se permitir, tem que se cuidar, não é? Eu lembro que no meu começo de ministério, no começo do meu ministério, eu desenvolvi síndrome de burnout, né, que é uma síndrome de esgotamento, né, e que começou a desencadear um processo depressivo na época. Isso eu tinha 1 ano e meio, 2 anos de padre. E eu me lembro que procurei os profissionais necessários, enfim, me cuidei muito rápido e muito rápido me recuperei. Mas eu me lembro que o meu bispo, na época, já falecido, Dom Hercílio Turco, ele disse assim, olha, padre, o senhor chegou nesse ponto de tanto trabalhar, porque eu tive 2 estafas bem graves, porque eu pensava assim, eu sou um sacerdote e eu preciso... Tem coisa para fazer, tem almas para salvar, tem gente para visitar, eu não posso parar. Eu não me permitia. Jesus não parava, então quem Jesus não parava. Aí ele tinha uma sabedoria, ele não gostava muito de carismático, né? Mas ele sabia que eu era carismático. Aí ele disse assim, vocês carismáticos, não cantam uma música que fala assim, eu quero me consumir como uma vela que queima no altar? Então, o parâmetro para se consumir é a vela do altar, não é? Então, a vela do altar, ela não é acesa na hora da missa, queima a missa inteira e até ela é apagada e vai descansar no armário da sacristia, esperando a hora da próxima missa. Boa, até ela! Então, a vela que se consome no altar, ela tem um tempo útil de vida para se consumir. O senhor quer se destruir no seu 1º, 2º ano de ministério, quando o senhor tem uma vida para dedicar ao sacerdócio? Aí o senhor vai se destruir e com isso fica a igreja precisando de um sacerdote. É assim que o senhor quer? Olha, depois dessa paulada, eu cheguei em casa, fui até tirar um cochilo aquele dia. E aprendi a fazer esse tipo de coisa, sabe? A gente tem... Quando Nosso Senhor disse, pobres sempre tereis convosco, isso era fato. Sempre tereis, pobres, sempre haverá um doente, sempre haverá uma pessoa que precisa desabafar, sempre vai ter uma família que precisa ser visitada. Sempre, sempre, sempre. Se eu for querer dar conta já agora, eu vou me destruir e outras famílias, outros pobres amanhã ficarão sem o auxílio de um sacerdote. Então eu vou fazendo o que está dentro das minhas possibilidades e que a graça do Senhor vai me sustentando. E eu não posso forçar o vaso, porque senão aí quebra e o tesouro se espalha. Exatamente. E se perde. Então, um servo de Deus, uma serva de Deus tem que saber cuidar do vaso, que é ele, sua vida, porque há um grande tesouro em nós que precisa enriquecer muitos ainda. Né? Quantas palavras, né? Depois dessa, até eu vou pensar muito. Até dar uma descansada depois. Né? Até puxar um ronco, né? Gente, mas a gente está chegando aqui no final da nossa live. E aí eu queria até convidar vocês que ainda estão com a gente para rezar um pouquinho com a gente. Para que a gente reze, né? Nessa intenção da cura contra o desânimo, mas da luta principalmente, né? De ter estes olhos fixos aí no Senhor, para que Ele seja nossa fonte de vida, nossa vida que não passa e que nos ensina aí a sair das nossas lutas, mas a combater bem as lutas que nós temos, né? Então vamos rezar um pouquinho, pedindo para que o Espírito Santo nos encha dessa vida. Faz oração para nós, Nilton. Nós queremos, Senhor, nos colocar na Tua presença e assim apresentar todos esses que aqui nos acompanham ao vivo. Glória a Jesus. Todos aqueles que irão acompanhar ainda esta live depois. Te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, a graça de descansarmos, de repousarmos o nosso coração. Glória a Jesus, o teu nome. De repousarmos o nosso coração, de repousarmos a nossa vida em Ti. Glória a Jesus, o teu santo. Para que cada vez mais nós tenhamos essa certeza de que o Senhor é esta rocha, Bendito é o teu nome. de que o Senhor é esse que nos sustenta, de que o Senhor é este Deus poderoso que tem todo o poder e o controle e o governo das nossas vidas. Deus, é verdade, Jesus, bendito. Vai apresentando neste momento para o Senhor quais são as suas aflições,
quais são as suas tribulações, Glória, quais são glória, as suas glória. angústias, Essas tribulações, aquilo que tem te essas atormentado angústias. e que tem te levado a um desânimo. Ó Deus Este santo povo e que nos glorioso. acompanha, Os que teus nos acompanha esgotamentos agora, psíquicos, posteriormente. emocionais, Glória, espirituais, Santo, físicos. É o Senhor que Apresente conhece para o as Senhor. dificuldades da nossa Glória a vida. Jesus. Tudo O aquilo Senhor que tem conhece os desencadeado um nossos desânimo. pensamentos, Conhece quem somos, Ó conhece Deus, os nossos E peça para lutos, Ele: conhece a nossa história. Senhor, de eu vida, quero Deus, construir aleluia, hoje. Jesus. aquilo Eu que quero é capaz de construir transformar este todas as alicerce da coisas. minha vida em Ti, Vem Jesus, em porque nós, Tu Senhor, és a rocha com da Teu minha Espírito vida. Santo Glória a será E Jesus. não há essa outro. força. Se eu estava, Senhor, Fortaleza, construindo a minha Glória, vida Santo. em mim mesmo, se eu estava construindo a minha Que vida nós possamos, Senhor, nas Ah, minhas Deus. resoluções, na Eucaristia, minha para que o maneira de Senhor lidar, É Senhor, verdade, o nosso Jesus. alimento. neste momento eu Vem, quero Senhor, construir Espírito de Deus. toda a minha Enche vida em as Ti, nossas porque Tu vidas, és enche o as nossas vidas Todo-Poderoso. Aleluia, E não há Jesus. outro. Bendito Eu Enche-nos não com a tua posso, força, eu Senhor. não sou, Glória, eu glória, não sou Jesus, nada, Senhor, mas o aleluia. Senhor é o meu Porque tudo, nós em Ti, que Senhor, tudo pode Aleluia. trazer somente em Ti nós nesta podemos tarde um grande ânimo, Glória, uma Somos grande nada, alegria. Senhor, sem a videira que Vem, Senhor, e faz Nós queremos ressoar nos estar nossos na vida. corações a Deus Tua de palavra. maravilha. Alegrai-vos, Glória a Jesus, alegrai-vos, aleluia. alegrai-vos. Fortalece Alegrem-se, nosso coração na Tua alegrem-se presença, porque eu venci o Glória a Porque é o teu mundo. amor que nós desejamos. Bendito Deus. Alegrem-se porque eu Salada venço que todas vas, as tuas salada tribulações e eu morri na que cruz ramado por que você. vas, salamai. Por cada Glória uma das santa provas, que vai tribulações, Glória a angústias, Jesus. tristezas que você traz. Aleluia, Porque eu Jesus. sou o Deus Salada poderoso. que manalas. Glória a Jesus, ao teu nome, meu Deus. Obrigado, Senhor. Glória ao teu nome. Agradecemos, Senhor, cada palavra, cada inspiração que o Senhor nos deu neste programa. Queira, ó Deus, por misericórdia, abençoar teus filhos e filhas que nos Jesus, muito acompanham, obrigado, Senhor. Dê a eles bom ânimo de te servir, de dar glória ao teu nome com as suas vidas, ó Deus, e assista-os com a virtude do teu bom e santo Espírito. Senhor, também nós pedimos, abençoa o nosso irmão Nilton que esteve aqui conosco. Senhor, que o Senhor possa dar a ele bênção celestial e nutri-lo no seu ministério em todas as dimensões de sua vida. Senhor, corpo e alma e espírito estejam bem dispostas para a glória do teu santo nome. Senhor, abençoa a TV, os nossos sócios, enfim, todos que tenham parado esta obra, para que também permaneçam tendo um bom ânimo de dar sustentação à tua obra na face da terra. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde e que o Senhor vos livre de todo mal. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E que o Senhor dê este ânimo verdadeiro sobre a tua vida, viu? O Senhor te abençoe. Nilton, muito obrigada. Que o Senhor abençoe a tua missão, assim como o Padre falava. Padre, muito obrigada pela sua presença, como sempre. Aqui estamos sempre. E quero contar com vocês na próxima semana aí para estar conosco de novo, neste horário, aqui no canal do YouTube da Rede Século XXI. E que o Senhor seja a tua fortaleza, o teu ânimo, a tua vida. Deus te abençoe e até semana que vem.